Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do TRT Entrevista. Que bom poder falar com você e entrar na sua casa. Você que nos acompanha pela TRT-FM 104.3, você que nos acompanha também pela TV Assembleia, canal 30.1 e pelas nossas redes sociais, @TRT Mato Grosso. Você sabe que a gente está sempre trazendo assuntos importantes para a sociedade, né? A gente está aqui hoje para poder falar sobre o transtorno do espectro autista. Estou recebendo aqui no estúdio para tirar todas as nossas dúvidas a doutora Adriane Costa, psicóloga e neuropsicóloga, que vem para poder tirar nossas dúvidas sobre esse tema, né, doutora? Seja bem-vinda. É isso, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Um assunto tão rico e que a gente precisa realmente deixar de uma forma mais popular e tirar as dúvidas, né, das pessoas, porque muita gente tem dúvida. Agora, a senhora recebeu o diagnóstico do autismo já na vida adulta, né? Muita gente tem recebido também na vida adulta. Depois de anos com sinais interpretados de outras formas e até, às vezes até sendo punido por isso, né? Por que ainda é tão difícil de identificar o TEA, doutora? Especialmente em mulheres. O que mudou na sua vida a partir desse diagnóstico? Certo. Existe um protocolo, né? Enfim, o DSM, ele, primeiro de tudo, o TEA ele era identificado especialmente em meninos, né? Em meninos brancos, com características muito mais específicas, né? Com muito mais comportamento repetitivo, enfim. Com o passar do tempo, identificava-se muito mais meninos com essa condição. Então, criou-se a ideia de que esse transtorno afetava muito mais meninos, né? Só que esqueceu-se também de continuar um acompanhamento nessa investigação de que a criança, aquele menino que foi identificado, ele continuava sendo autista até o fim da sua vida, né? Então, existia um olhar apenas para crianças e meninos. Então, com o passar dos anos, a percepção do transtorno foi se modificando, né? E à medida que estudos, né, e novas reavaliações, né, das cartilhas de transtorno foram sendo feitas, foi se percebendo que existia um erro ali, que não eram só meninos, né, que existiam sinais muito parecidos nas meninas também. E o que acontecia de uma diferenciação é que as meninas são socializadas de maneiras diferentes. Né, a gente pode ver assim, que as meninas elas já são desde sempre ensinadas assim, não pode fazer isso, né, menina não pode fazer aquilo. Então a menina já vai aprendendo muito mais a mascarar algumas questões do que os meninos. Então isso faz diferença na hora de avaliar. Né? Então, as meninas acabavam tendo muito mais outros tipos de avaliação, como ansiedade, né? Às vezes toque, mas não era considerado o autismo. E aí, doutora, a gente falando sobre o diagnóstico, né? A senhora teve um diagnóstico já tardio. Como que foi isso? Sim, eu tive o diagnóstico aos 33 anos, né? Então, como eu disse, né, como a avaliação para as meninas era diferente, então, na minha infância, ainda que eu tivesse características atípicas, isso não era considerado, né? Então, sempre foi visto como ansiedade. Sim. Né? A questão dos movimentos repetitivos não era visto como uma regulação, por exemplo. Era visto como, ela está ansiosa, né? Então, assim, a dificuldade de socialização era vista como timidez. Né? Então, tudo muito conectado a como é a socialização feminina. Então, em determinado momento, as comorbidades foram se acumulando, né? O transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico, né? E aí eu tive um período de burnout, onde realmente eu não conseguia mais utilizar desse recurso que é o mascaramento, né? Que eu falei anteriormente. Então, nesse momento, eu fui buscar avaliação, né? Ainda que antes disso eu estivesse em acompanhamento com alguns médicos, com um psicólogo, mas que não tinham esse olhar, né, esse conhecimento sobre neurodiversidade e neurodivergência. Agora, a senhora fala muito sobre esse mascaramento, né? Esse esforço constante, né, que tem para poder se adaptar na sociedade. Por que que esse processo ainda é tão comum e quais os impactos que ele traz para a nossa saúde mental? A senhora acabou falando, né, do burnout e tal, especialmente nas pessoas, os impactos que traz, especialmente nas pessoas
com o TEA suporte 1, 2, 3, e aí os níveis vão aumentando, né? Como que é isso? Isso. Eu vou começar falando dos níveis para eu Sim. poder especificar, assim. Os níveis de suporte, eles não são exatamente sobre gravidade, né? Mas o quanto de suporte cada pessoa dentro do espectro precisa para viver uma vida mais confortável, com mais saúde, enfim, mais ajustado, né? Entendi. As pessoas que precisam de nível 2 e 3 de suporte, elas são pessoas que muitas vezes têm outros transtornos associados também, que torna algumas coisas mais Por difíceis. exemplo. Por exemplo, deficiência intelectual, o que chamam de um TDAH mais acentuado, outros transtornos um pouco mais que trazem uma comorbidade um pouco maior, né, que trazem dificuldades no dia a dia maiores também, né. No nível 1 de suporte, existe uma percepção social mais aguçada, ao mesmo tempo que que a pessoa de nível de suporte 1 percebe, mas não consegue se ajustar àquilo, porque o próprio funcionamento é diferente. Então, como pensa sobre as interações é diferente, então as pessoas de nível 1, não só de nível 1, né, as pessoas no transtorno no geral, mas interpretam as coisas mais literalmente, tem uma linha de raciocínio mais objetiva, tem as questões das sobrecargas sensoriais, que para as outras pessoas passa meio batido, mas uma luz branca com muito tempo você está exposto a isso, é extremamente cansativo, barulhos, às vezes bips que as pessoas nem percebem. Então, tudo isso faz com que a gente fique mais sobrecarregado, né? Então, quando a gente fala de mascaramento, a pessoa estar, por exemplo, num ambiente de trabalho, onde todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que são conversas paralelas, muitas vezes, barulhos, bips, computador, teclado, pessoas conversando sem aviso prévio, né? Mudança de rotina sem aviso prévio. Tudo isso vai sobrecarregando o sistema e a pessoa está ali mascarando, fingindo que nada disso está acontecendo, e isso causa muitas vezes crises, né? As crises que muitas vezes podem ser explosivas ou podem ser implosivas, que a gente diz, né? Que a pessoa fica apaga, às vezes tem pessoas que dormem horas seguidas, tem pessoas que entram em crise de choro, tem pessoas que ficam muito irritadas, enfim, aí cada pessoa vai reagir de uma maneira. Sim. Mas o mascaramento é uma forma de adaptação social, de tentar sobreviver socialmente, né? Não ser excluído, não ser rechaçado. Então, é cansativo porque é fingir que você funciona de um jeito que não é o seu, né? Fingir que você é uma pessoa que você não é, né? Exato. Agora, doutora, a gente tem visto muito nesses últimos anos as pessoas se autodeclarando, olha, eu sou autista, eu tenho TDAH. É como se tivesse virado mesmo um modismo, assim. Como que a senhora fala sobre isso? Qual que é o seu entendimento sobre isso também? Eu acho que tem, assim, quando o conhecimento ele começa a ser disseminado, as pessoas começam a saber mais sobre algumas características e elas vão se identificando, né? Costumo dizer assim, que as características autistas, elas também são características humanas. Sim. Então, é comum você se identificar com uma ou outra característica, mas isso não significa ser autista, né? O autismo, ele tem critérios diagnósticos muito bem estabelecidos, né? Para você estar dentro do espectro, você precisa apresentar todos aqueles pontos do manual diagnóstico, né? Assim como o TDAH também, né? Então, assim, o que mais importa numa avaliação são as motivações dos comportamentos, o que motiva cada comportamento, e não apenas o comportamento isolado. Então, só um clínico com experiência em neurodivergência vai conseguir, de fato, avaliar uma neurodivergência, né? Se tem um autismo, se tem um TDAH, né, ou outros, né, outros tipos de transtornos ou neurodivergências. Muitas vezes, transtornos de personalidade, transtornos de humor também se parecem, têm características em comum, entendeu? Às vezes é algo da personalidade também. Muitas vezes e tá tudo bem. Exato. Às vezes são algumas características isoladas, né? Tem um ponto também que muitas vezes a pessoa pode estar dentro do fenótipo ampliado, né? Que o autismo tem um fenótipo ampliado. Pessoas que têm várias pessoas autistas na família, muitas vezes têm um pouco mais de comportamentos em comum com pessoas autistas, mas não necessariamente fecham um diagnóstico. Então, a avaliação ela é bem criteriosa. Então, não é um modismo, né? Quem tem, de fato, um laudo e que passou por avaliação séria, né? De profissionais sérios,
com certeza é porque de fato está no E fica espectro. alerta, né, para que as pessoas tenham consciência disso, que não é um modismo, né, não é legal ficar se autodiagnosticando, né, é Sim, importante procurar um profissional para realmente procurar o diagnóstico ou se não for, né, o TDAH, o autismo, buscar um tratamento adequado para aquela necessidade, né, doutora? É importante a gente exato. ter essa responsabilidade também, né? Exato. Inclusive, assim, né, quando a gente fala dessa questão do modismo, né, é um capacitismo, isso é um preconceito falar isso, Uhum, né, porque é também você não considerar que, poxa, várias pessoas passaram anos sim. sem descobrir o que passava, o que sentia. Tipo, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de cuidado, Uhum. a gente não está falando de nomeação, a gente não está falando de privilégio, a gente não está falando disso, a gente está falando de possibilidade de nomeação de dificuldades, de mapeamento de dificuldades e de cuidado a partir disso, né? De um cuidado de várias maneiras, porque cada pessoa autista vai precisar de cuidados diferenciados, né? Cada um dentro daquilo que tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de facilidade. Então, é muito mais complexo que isso, né? A gente tem um censo aí de 2022 que trouxe dados da porcentagem de autistas, de fato, né? Que tem na população brasileira e da quantidade de pessoas que ainda podem estar sem diagnóstico, né? Que estão aí sofrendo, sem saber ainda Uhum. o que acontece, sem ter o suporte necessário, né? E só quem vive sabe o que vive e o que sente, né, é importante entender isso. Sim, Agora, na sua vivência pessoal, acaba influenciando também, né, doutora, diretamente na sua atuação, profissional. sim. De que forma isso, transforma o seu atendimento com os pacientes, né, e o que ainda precisa mudar aí na formação e na prática dos profissionais para poder saber lidar também com a neurodiversidade? Porque Uhum, é claro, é fato que quando a gente sente, acabei de falar, só quem sente sabe, uhum. o que que os outros profissionais também, os profissionais que estão chegando agora na área, precisa, entender para poder lidar melhor também com a neurodiversidade? Sim. Eu quero só, antes de responder exatamente, falar sobre o que é neurodiversidade, né? Sim. Porque a neurodiversidade é todos nós, cada um de nós tem um funcionamento cerebral diferente, diverso, né? Nenhum cérebro é igual ao outro, né? E aí, quando a gente fala de neurodivergências, a gente está falando de tipos de cérebro que já foram mapeados, que já foi estudado o tipo de funcionamento e que tem nomes, né? Que são o TDAH, o autismo, enfim, várias outras neurodivergências, né? Então, assim, inclusive tem neurodivergências que não são transtornos, como, por exemplo, as altas habilidades de superdotação. É só um Uhum. tipo diferente de funcionamento que também é importante se saber, né? Então, quando a gente fala de neurodiversidade e de cuidados em saúde mental, a gente fala de cuidados diferenciados para cada público, né? Então, como psicóloga, eu também passei já por outros psicólogos, né? Na minha formação, enquanto eu estava fazendo a faculdade de psicologia, né, na UFMT, eu tive contato com vários tipos de profissionais, os professores, e pouca explicação sobre neurodiversidade e neurodivergências. A gente não tinha muito esse conhecimento espalhado ali, né? Uhum. Então, quando eu também fui procurar terapia, já pelas questões da minha neurodivergência, que já me atrapalhavam bastante, eu passei por vários psicólogos que colocavam essas questões que eram diretamente ligadas à neurodivergência, né, ao autismo, ao TDAH, que eu também tenho, eles não sabiam lidar, né, as interpretações não faziam sentido para mim, não era exatamente aquilo que eu estava querendo dizer, não era aquilo que eu precisava de ajuda. Então foi muito difícil alcançar, né, esse lugar de cuidado necessário. Então, quando eu tive o diagnóstico, foi um processo de luto, claro, né, de Uhum. saber que, poxa vida, eu podia ter vivido uma vida com mais suporte, com mais cuidados, né, entendido melhor tudo isso. Mas também foi um processo de reconstrução, inclusive profissional, porque eu falei: "Bom, então eu posso utilizar da minha vivência para acolher essas pessoas como eu nunca fui acolhida, Uhum. como eu não pude ter esse atendimento diferenciado, né". Então, hoje existem protocolos já, na psicologia que são muito mais indicados para pessoas neurodivergentes, né, que funcionam melhor, são protocolos, baseados em evidências. Então, assim,
muitos profissionais ainda têm muita resistência em lidar com diagnósticos, né? Sim. Então, eu consegui direcionar a minha atuação a isso, assim. Então, eu acho que parte do meu acolhimento, da maneira que eu olho para a pessoa, é de um lugar de compreensão, de entendimento, porque eu sei do que aquela pessoa está falando, né? Eu entendo a posição que ela está ali diante desse sofrimento, então eu acho que isso faz muita diferença também. Inclusive, hoje eu também sou acompanhada por uma profissional que é neurodivergente, né? Então, porque eu acho importante que nós, enquanto profissionais, também sejamos acompanhados, né? Eu acho que é uma formação contínua, né? Então, com certeza, isso faz muita diferença, assim. Eu senti isso na pele e também consigo sentir isso na minha atuação enquanto profissional. Quando falamos do mercado de trabalho, quais são as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas autistas? Porque tem, sim, dificuldade. Sim. Dificuldade, inclusive, de estar ali inserido dentro do mercado de trabalho, não do profissional, mas muito da equipe de poder entender esse profissional. Como que é isso? Exatamente. Infelizmente, a gente ainda sofre muito preconceito, Aham. né? Pouquíssimas pessoas autistas conseguem emprego, né? Conseguem ser aceitas. Eu acho que primeiro tem um preconceito de que as pessoas autistas ainda não são vistas como pessoas com deficiência, não são aceitas como pessoas com deficiência, especialmente as pessoas de nível 1 de suporte. E quando elas são contratadas, existe uma dificuldade de entender que aquela pessoa precisa de adaptação específica, né? Não tem como ter um protocolo único para pessoas autistas dentro de uma empresa. Tem pessoas autistas que funcionam muito melhor, são muito mais produtivas em home office. Tem pessoas autistas que não conseguem fazer home office, que elas preferem estar presencial, mas elas precisam de uma luz mais baixa na sala, que precisa de menos interação, que tenha menos pessoas dentro do mesmo ambiente, que seja feita a comunicação mais direta, porque as adaptações, elas não são só do ambiente, elas são da comunicação também, né? Que precisa que seja mais objetivo, que exista uma rotina pré-estabelecida, que algumas mudanças sejam avisadas com alguma antecedência. Então, são adaptações que precisam do conhecimento e da abertura da equipe, né, de trabalho, das empresas, e essa abertura e essa vontade de entender esse funcionamento, como estabelecer essas adaptações, ainda é muito baixa, infelizmente, né, porque as pessoas autistas, elas são capazes de trabalhar, de se desenvolver, né? Com as adaptações necessárias, elas conseguem se desenvolver, assim como as outras pessoas, mas é isso, precisa de adaptação, né? E precisa de compreensão também, porque há uma interpretação muito equivocada do funcionamento da pessoa autista, né? Então, acho que à medida que as empresas, né, o serviço público também, que tem bastante pessoas autistas no serviço público, que estão aí tentando adaptações com muita dificuldade, né? Tanto as empresas quanto o serviço público só tem a ganhar com as adaptações. Com certeza. Porque um profissional muito mais concentrado e muito mais produtivo, né? Exatamente. Agora, a senhora destaca também sempre a importância das políticas públicas, né? Quais seriam essas prioridades hoje mais urgentes na área? O que o poder público poderia estar contribuindo também com políticas públicas para poder ajudar essas pessoas, né? E ajudar também como sociedade a receber e entender também as necessidades. Eu acho que é importante estabelecer uma padronização de avaliação, né? E que essa padronização de avaliação de necessidades, de adaptação dessas pessoas, elas também estejam no SUS. Elas precisam ser mais acessíveis. As avaliações, elas são muito caras. Elas realmente são muito caras. E não existem esses profissionais, de fato, capacitados para atender esse público no SUS, né? Então, assim, eu acho que é importante que tenha uma padronização, que tenha uma interação entre os profissionais da área da educação, da área da assistência social, com os profissionais da área da saúde. É necessário que exista também treinamentos para as pessoas, para as famílias atípicas, porque muitas vezes as pessoas da família também não sabem como lidar, né? E aí, às vezes, aquela criança, aquele adulto está ali fazendo terapia, mas quando chega em casa não consegue ter adaptação, porque as pessoas de casa também não entendem o funcionamento. Acha que quando você faz as terapias, você em algum momento vai ficar igual a todo mundo. E não é isso. Não é assim, né? Não é assim que acontece. Então, poder ter essa padronização, essa compreensão de que
é necessário que vários profissionais estejam envolvidos, né, de que tenha um apoio nas escolas, de que tenha um apoio nas empresas, de que seja possível ter esse diálogo com todas as partes, né, com o sistema de saúde, com o sistema de trabalho, enfim, para que a compreensão do autismo seja disseminada de forma correta, né, de forma específica, de forma clara, e que profissionais capacitados possam estar nessa posição de fazer esse trabalho, né, de conscientização, de padronização, de comunicação com as famílias, enfim, eu acho que é por aí. Muitas pessoas, inclusive, têm uma resistência enorme para poder buscar o diagnóstico, né? Sim. A gente falou das pessoas que se autodiagnosticam, né? Não tá certo. Mas tem gente que tem dificuldade em buscar o diagnóstico. Como lidar com esse medo e nesse contexto, qual que é a mensagem que a senhora deixaria para a sociedade sobre a importância do diagnóstico, né? E da inclusão dessas pessoas, né? Autistas. Olha, eu entendo a resistência, né, em fazer o diagnóstico, em ir atrás disso. Eu acho que tem um ponto que ter um diagnóstico também é você saber, ter a certeza de que você vai lidar com preconceito, com capacitismo. Depois de um diagnóstico, você acaba, de fato, revisitando a sua história, né? Até disse no início, né, que eu mesma vivi um luto depois de um diagnóstico, então é compreensível. Quando chegam pessoas, né, no meu consultório que têm essa resistência, eu acolho essa resistência porque eu entendo de onde ela vem, né? Mas um diagnóstico, ele é importante porque ele direciona cuidado. Então, apesar de ser difícil ter que lidar com toda a reconstrução da sua própria história a partir de um diagnóstico, é a partir disso também que você vai poder construí-la de maneira mais saudável, né, mais adaptada ao seu funcionamento, né, com mais possibilidades. Então, poder compreender isso, e essas pessoas muitas vezes têm medo de não ter apoio, né, porque existe uma resistência também familiar diante de alguns diagnósticos, né? É por desconhecimento mesmo, em muitos casos, assim. Então, eu também costumo conversar com as famílias quando há um diagnóstico, quando eu faço uma avaliação que, de fato, essa pessoa é autista, eu converso com a família, né? Eu investigo de todas as formas e também oriento, né? Porque é sobre isso, o diagnóstico é sobre cuidado, né? É sobre poder promover saúde. Muito bom. Doutora, chegamos ao final do nosso TRT Entrevista. Eu gostaria de agradecê-la mais uma vez e dizer que foi uma honra recebê-la aqui para poder falar sobre um assunto tão caro para a sociedade, que a gente precisa realmente deixar as informações com responsabilidade, principalmente quando a gente está falando sobre esse tema. Queria deixar a senhora à vontade também para poder fazer as suas considerações finais. Sim, eu agradeço muito o convite, é muito bom para mim, é muito importante, assim, o meu trabalho hoje, ele é muito envolvido com o meu propósito mesmo, de poder disseminar esse conhecimento, de fazer com que cada vez menos pessoas sofram o que eu sofri, né, até chegar ao meu diagnóstico, que mais pessoas tenham a possibilidade de ter um trabalho, de estar no mercado de trabalho, de ter as adaptações, de ter seus direitos respeitados, né, então, meu trabalho hoje envolve tudo isso, assim, então muito obrigada por vocês me darem esse espaço de poder falar sobre isso, de poder disseminar mais conhecimento, né, eu espero que as pessoas que hoje desconfiam do diagnóstico, né, se sintam à vontade para ir no próprio tempo, mas para buscar essa ajuda é muito importante. Mais uma vez, é sobre promoção de saúde, né, de saúde física e mental, né, e para as pessoas que já têm o diagnóstico, né, que ainda não sabem muito bem o que fazer com isso, também o meu trabalho é direcionado a isso. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder abrir essa possibilidade de diálogo. Imagina, a gente fica muito feliz. Obrigada mais uma vez. Espero te receber mais vezes aqui para a gente poder falar sobre esse tema. Bom, nosso TRT Entrevista fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanha aqui pela TRT FM 104.3, também pela TV Assembleia, canal 30.1 e nas nossas redes sociais. Lembrando que você pode ver e rever esse bate-papo quantas vezes você quiser de forma gratuita pela nossa rede social, no nosso canal do YouTube, @TRT Mato Grosso. O TRT Entrevista de hoje fica por aqui e eu te espero em um próximo episódio. Até mais!